gravar aqui. Pronto. Record in progress. Seguinte, tá? Vamos lá, tá? Isso, Isadora. Vamos ver se conecta o áudio. A situação é a seguinte, tá? Vamos falar, na verdade, em relação ao nosso júri, tá? Ao nosso júri. Deixa eu colocar aqui. Em relação, na verdade, ao nosso júri, tá? Que, por sorte, né? Estava marcado para essa quarta-feira, a gente acabou jogando uma semana para frente e acabou que deu toda essa enchente, todo esse rolo aí, e acabou dando certo o encaixe aí do encontro, né? Para a semana seguinte. Então, na próxima semana, tá? Na próxima semana, a gente vai realizar o nosso júri, 8 horas da manhã, na sala de aula, tá? E eu quero pedir para vocês alguns favores aqui relativo ao júri, tá? Eu preciso pedir alguns favores para vocês aqui relacionado à figura do júri. Primeiro, tá? Primeira situação que eu preciso que vocês me ajudem aqui em relação ao júri. Se vocês já têm comissão de formatura formada, tá? Eu solicito que vocês façam contato com a comissão de formatura, com a empresa de formatura, porque todo semestre que eu faço o júri simulado, o pessoal da formatura vem até a Univale e fotografa esse evento, tá? Para que isso, obviamente, depois faça parte do álbum de vocês, para que isso, na verdade, depois, né, se resolva lá e deixe registrado para vocês a história. O segundo ponto, na verdade, relacionado ao júri, tá? É que eu gostaria de vocês dois favores. Pessoal, principalmente juiz, promotor, advogado, que faça o seguinte: ou vocês conseguem, com a comissão de formatura, tá? Ou vocês conseguem, com a comissão de formatura, certo? Que eles emprestem 5 becas para nós, 5 becas para nós, ou na segunda-feira de manhã, ali na coordenação, verificar com a Flávia, com a Sandra, com o professor Pilau, a disponibilidade de 5 becas. Por que 5 becas? 2 advogados, 2 promotores e um juiz, tá? Na próxima quarta-feira, por óbvio, eu vou, né? É um ato solene. Então, juiz, promotores, advogados de terno e gravata, com, né, todas as suas indumentárias ali, de preferência a figura da beca, para que a gente possa, obviamente, fazer um procedimento mais real possível, né, no que se refere a questão, obviamente, né, do júri simulado em si. Eu já mandei o roteiro do júri simulado. O roteiro foi, na verdade, para o grupo da defesa, da acusação e do juiz. Tá? Mandei também no grupo do WhatsApp de vocês de que todos aqueles que não forem os 2 promotores, os 2 advogados e o juiz devem imprimir aquela ficha de audiência, tá? Aquela ficha de audiência para levarem no dia. Tá? Mas eu sou testemunha, leva. Mas eu sou jurado, leva. Mas eu era jurado e não fui sorteado. Leva, tá? Imprime aquela folhinha e leva, porque vai ter que ser entregue no dia essa folhinha que nós vamos preencher lá no final do nosso dia, tá? No final da nossa manhã. Perfeito? Então, comissão de Ô, formação. professor, com licença. Diga. Só fazendo um adendo ali pro pessoal, porque eu faço parte da comissão, né? Aí, para deixar o pessoal mais tranquilo, a gente já falou com a Nova Era ontem de noite. O pessoal da Nova Era já tá vendo sobre a disponibilidade de becas e fotografar para quarta-feira também, já, tá? Show de bola, show de bola. Já tá. Tô indo com a farinha, a Franciele já tá voltando com o bolo já. Maravilha, show de bola. É isso aí, obrigado, Franciele. Então, assim, ó. Então, já está meio que organizado aí, comissão de formatura e beca. Então, ó, né, a ficha agora de avaliação da audiência, tá? E eu preciso que a escrivã do júri, o escrivão do júri, faça contato comigo no WhatsApp. Me chame no WhatsApp dizendo, ó, professor, eu sou o escrivão ou a escrivã do período matutino aqui. Por quê? Porque eu vou ter um diálogo com o escrivão, tá? Para passar algumas orientações para o escrivão aqui de como que vai acontecer, né, o júri, o que eu preciso, na verdade, de informações aí relacionadas ao auxílio, né, do escrivão em si, tá bom?
Então, em relação ao júri, são esses os tópicos, na verdade, que eu precisava abordar, tá? Em relação à prova, tá? Nós vamos ajustar isso na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, na hora que nós fizermos o nosso júri, a gente ajusta a nossa prova, porque agora nós vamos dar início, na sequência aqui, ao nosso tema da M3, que é a teoria geral dos recursos. São os vídeos 50, 51 e 52 que eu encaminhei para vocês ali. Não, 49, 50 e 51. 49, 50 e 51 que eu encaminhei para vocês no grupo, tá? Esses livros, esses vídeos, na verdade, contemplam, né, exatamente o que nós vamos tratar no dia de hoje, é a teoria geral do recurso. Eu não ingressei, né, não vou ingressar nos recursos em espécie, por isso eu falei no WhatsApp ali que eu devo ir até 10 e pouco da manhã, né, sem nenhum intervalo, depois a gente dá uma parada, né, e ponto. Ah, mas por que isso? Na verdade, porque não adianta eu entrar especificamente agora daí nos recursos e assim por diante, em espécie em si, porque vai dar uma confusão geral. Então, eu deixo fazer a teoria geral. Na semana que vem, a gente faz o nosso júri, definimos a questão da nossa prova, certo? E automaticamente, a gente já parte para o próximo, a próxima aula com os recursos em espécie, certo? Para vocês poderem ir entendendo esse conteúdo. A M3 vai ser só recursos, tá? A M3 vai ser só, na verdade, a teoria geral dos recursos, é isso que vai acontecer, né, na nossa M3 em si, tá? Eu vou fazer o compartilhamento de uma tela, de um material que eu já encaminhei também no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Já mandei lá na tela para vocês lá o Data Show. E eu vou fazer aqui a abordagem dessa temática para a gente poder entender, para a gente poder, na verdade, discutir toda a estrutura da teoria geral dos recursos. Qualquer dúvida que tiver, vai levantando a mão, vai articulando as informações comigo aqui para que a gente possa ir esclarecendo esse fato. E desde já, né, repito, agradecendo a presença de todos, na expectativa realmente que ninguém tenha maiores problemas com as águas aí, mas até em solidariedade aos demais que às vezes têm esse problema com a água, a gente está aí cumprindo as diretrizes da universidade, fazendo esse encontro de forma online. Então eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, aí é a tela da teoria geral dos recursos, tá? E nessa tela, obviamente, aqui eu vou estar ajustando com vocês aí cada um dos tópicos para a gente poder, obviamente, deixar tudo organizado em relação a essa temática em si. Então, olha só. Rigueira, onde é que a gente está no processo penal? Tá? Onde que a gente está no processo penal? Ó, nós saímos da portaria ou do auto de prisão em flagrante lá nos primórdios, né, no caderno indiciário. Nós fechamos o inquérito policial com um relatório, trabalho feito pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Esse relatório foi encaminhado para o fórum, esse inquérito foi encaminhado para o fórum. Ao chegar no fórum, esse inquérito policial, pelas regras de jurisdição e competência, né, deixa eu colocar de novo aqui. A galera que tá dentro não está me ouvindo, deve sair, entrar e ativar o som, tá? Não esquece, tá? Tem que fazer isso em si. Sai, entra e ativa o som. Então vamos lá. Portaria IAPF vem, na verdade, né, com a proposta, obviamente, do relatório, distribui esse relatório, certo, por jurisdição e competência, certo? Uma vez distribuído o relatório por jurisdição e competência, define-se um juiz, não tem muito o que fazer esse juiz a não ser dar vista ao Ministério Público, que oferece a denúncia. Oferecida a denúncia, o juiz recebe ou rejeita, se ele receber, ele vai mandar citar o acusado, citando o acusado, ele vai oferecer a resposta à acusação no prazo de 10 dias, oferecida a resposta à acusação, né, o juiz automaticamente vai decidir se absolve sumariamente o réu ou se designa audiência de instrução e julgamento, né? E se ele automaticamente for designar audiência de instrução e julgamento, ele vai ouvir vítima, o ofendido, testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvada a carta precatória, vai ser ouvido perito, acariação e reconhecimento, vai ser interrogado o réu, né? Consequentemente, vai ser feito, após o interrogatório do réu, né, as diligências,
Das diligências, vamos para as alegações finais, momento em que a defesa pede, a promotoria pede a condenação, a absolvição, e a defesa pede a absolvição, e o juiz vem e dá a sentença. Uma vez que o magistrado dê a sentença, certo? A gente pode ficar inconformado com aquela decisão e querer, obviamente, recorrer desta. Chegamos no tema da M3. A teoria geral dos recursos traz como tema recurso, e recurso nada mais é, antes de ler esse conceito doutrinário, do que o recurso, retomada do curso. Um processo que teve o ponto A até o ponto B, tecnicamente teria parado. Porém, eles pedem, na verdade, que você retome o curso, que você saia do ponto B e retome o curso para o ponto C, por exemplo, né? Buscando mais uma vez aí uma interpretação, né? Uma segunda interpretação, que você peça, na verdade, uma segunda opinião, dependendo da circunstância. Então, aqui, na verdade, eu tenho essa possibilidade, certo? Através do chamado recurso. E o que é o recurso, a não ser, né, além desse conceito, né, além desse conceito que eu coloquei aqui, né, de retomar o curso, qual é o conceito básico também de recurso? Meio processual, voluntário ou obrigatório. Já vou dizer para vocês que 99,9% ele é um meio voluntário, tá? Ou obrigatório de impugnação de uma decisão. É um meio voluntário, você tem a opção de recorrer. Pode ter ou ser obrigatório, a gente vai ver que existe um caso só que ele é obrigatório. O restante, na verdade, é tudo voluntário. De impugnar uma decisão. Essa impugnação dessa decisão deve ocorrer antes da preclusão. O que é a preclusão? Não confunda preclusão com prescrição, com decadência e com perempção. Prescrição é a perda do direito de punir ou processar do Estado. Decadência é a perda do direito de provocar o Estado para que ele processe ou puna alguém. Perempção é o abandono da queixa-crime e preclusão é a perda de uma oportunidade dentro de um processo. Então, a partir desse momento, tem como meio processual voluntário obrigatório de impugnar uma decisão antes da preclusão, antes de acabar meu prazo. Essa impugnação, ela tem por objetivo propiciar um resultado mais vantajoso naquela relação jurídica. Como assim, professor, um resultado mais vantajoso? Pode ser tanto para a acusação, piorando as circunstâncias do acusado, quanto da defesa, melhorando as circunstâncias do acusado. Decorrentes, então, né, dessa reforma, né, dessa busca desse resultado vantajoso, seja através de uma reforma, seja através, na verdade, de uma invalidação, seja através, na verdade, de um esclarecimento ou de uma confirmação de uma decisão. Repito que nada mais é do que um pedido de um reexame, de uma reforma de uma decisão judicial. Tá, Rigueiro, beleza, entendi. Né? A ideia, na verdade, agora é você demonstrar, né, que você está de maneira voluntária pleiteando a reforma de uma decisão, a alteração de uma decisão, a confirmação de uma decisão, certo? E através de um reexame, por isso recurso, retomada do curso, reexaminar uma decisão que já foi tecnicamente analisada. Para isso, nós temos duas razões básicas. A primeira razão se chama falibilidade humana, possibilidade de falha humana. Segunda possibilidade, inconformismo natural. As pessoas podem ficar inconformadas naturalmente com a situação, ou elas podem, na verdade, desconfiar ou até acreditar na falha humana em si. Por essa razão, elas empregam o seu direito, a sua voluntariedade, o seu direito ao recurso e instrumentalizam esse direito através de um princípio chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Vamos fazer um adendo aqui. Por favor, não existe 3
4 graus de jurisdição. Balneário é o primeiro grau de jurisdição, Florianópolis é o segundo grau de jurisdição. Quando Florianópolis julgar o meu recurso, Florianópolis se tornou o primeiro grau de jurisdição, STJ o segundo grau de jurisdição. Quando o STJ julgar o meu recurso, ele se tornou o primeiro grau de jurisdição e o STF vai ser o segundo grau de jurisdição. Sempre eu vou escalonando até os órgãos especiais, certo? Mas sempre com duplo grau de jurisdição, tá? Tá, Rigueto, beleza. O conceito ele é voluntário, ele é obrigatório, deve ocorrer antes da preclusão, né? Busca-se um resultado mais vantajoso. A ideia, na verdade, e volto a dizer, o vantajoso aqui é para acusação, para defesa, e eu, na verdade, tenho como razão a falha humana e o inconformismo necessário, natural. Vou exercer meu direito ao recurso, que caracteriza através do duplo grau de jurisdição. Qual é a finalidade desse meu recurso? O que eu quero com isso? Eu quero o reexame de uma decisão, seja pelo mesmo órgão jurisdicional, seja, na verdade, por um órgão jurisdicional de superior instância. Existem recursos que você, por mais que você protocole no juízo chamado juízo aquo, que é o juiz de primeiro grau, você, na verdade, ele não vai fazer nada disso, porque a função jurisdicional dele finalizou. Então, ele não tem alternativa a não ser dizer, né, remeta-se os autos à instância superior. É o caso da apelação, é o caso do recurso interestrito, é o caso, né, geralmente desses dois recursos básicos aqui. Em compensação, né, você tem possibilidades de recursos que podem ser avaliados pelo próprio juízo aquo, A separadinho, QUO, né, que é o juiz sentenciante, e se ele não mudar de ideia, por exemplo, você pode, então, daí almejar o juízo ad quem? Tribunal de Justiça, Tribunais Superiores. É o exemplo que nós temos aqui, né? É o exemplo que nós temos aqui do embargo de declaração, né? Recurso em sentido estrito, né? Quando o juiz faz um juízo de retratação, pode ver que eu botei o rese nos dois casos. Então, são algumas situações, né, que a gente tem que avaliar, né, da finalidade recursal. Reexame de uma decisão pela mesma instância ou por uma instância superior, eu tenho essa possibilidade através dos recursos. Da turma toda que está assistindo a aula hoje aqui, tá? Para quem chegou depois, não esqueçam, né? Quarta-feira que vem, júri, advogados, promotores e juízes, né? Vestes talares, vestes formais, uso da beca. Faremos, na verdade, aí a presença, né, da princípio da nova era para fotografar vocês ali para o evento, da formatura. Todo mundo imprime aquela folha, não esqueçam, e a escrivã entra em contato comigo pelo privado no WhatsApp para dar as orientações. Eu estou perguntando para vocês o seguinte agora, a galera que está em aula, quem não respondeu a presença, eu vou fazer a chamada depois, no final da aula, finalzinho da aula eu faço a chamada para quem não respondeu, certo? Eu queria, na verdade, saber, né, com a sinceridade enorme do mundo aí, quem de vocês, né, conseguiu, ou se vocês conseguiram, na sua grande maioria, assistir os videozinhos, o 49, 50 e 51, que abordam esse tema aqui, né, sobre teoria geral dos recursos, tá? Então, são hipóteses aí para a gente tentar entender a dinâmica aí da temática, tá? Vamos lá, vamos voltar a fita aqui, então. Eu falei, né? Vamos voltar a fita aqui. Eu falei do conceito de recurso voluntário obrigatório, já vou explicar por quê, ocorrido antes da preclusão, ou seja, antes de acabar o prazo, possibilidade de reformar uma decisão, positiva ou negativamente, ou até confirmar uma decisão, positiva ou negativamente, né? Falei, na verdade, da falha humana e do inconformismo como as razões básicas do recurso e o exercício dele através do duplo grau de jurisdição. Falei sobre a finalidade, o reexame, né, de uma decisão por um órgão de instância superior, né, ou até mesmo do próprio órgão. E aí, então, eu entro, certo, numa classificação recursal, que como que isso vai cair na prova? Eu vou jogar para vocês um caso prático na prova, onde o aluno vai, obviamente, né, ter que dizer qual recurso vai ser cabível naquela atividade, naquela prova em si, e deste recurso cabível, ele vai ter que me classificar esse recurso. E esse recurso é classificado
de 3 formas, tá? Quanto à fonte dele, quanto à iniciativa e quanto aos motivos. E é bem simples, bem objetivo de vocês entenderem. Olha só, quanto na verdade à sua fonte, nós temos 3 fontes recursais: a Constituição, as leis infraconstitucionais e os regimentos internos dos tribunais. Por óbvio, a classificação é constitucional, legal ou regimental. Volto à fita. Quando que ele vai ser constitucional? Vai estar previsto na Carta Magna, vai estar previsto na Constituição Federal, né? Como é o exemplo do habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário, mandado de injunção, mandado de segurança, que depois a segurança até passou por uma legislação especial, né, que rege a figura do mandado de segurança. Ou seja, né, todas essas hipóteses, na verdade, voltadas a uma classificação constitucional. E, Guedes, se fosse uma Constituição legal, a Constituição legal, a classificação legal, melhor dizendo, né, quanto à fonte, é aquele previsto no CPP, certo? Nas leis especiais. O que nós vamos estudar nesses próximos encontros? Eu vou esgotar com vocês os recursos previstos no CPP. Professor, você não vai trabalhar com os recursos constitucionais? Não dá tempo. Os recursos constitucionais você vai trabalhar no 10º período em legislação penal, legislação penal não, em direito processual constitucional. Lá você vai trabalhar com HC, recurso especial, recurso extraordinário, mandado de segurança, mandado de injunção e assim por diante. O que nós vamos trabalhar aqui? Os recursos de naturezas legais, fontes legais. Por exemplo, nós vamos trabalhar com recurso em sentido estrito, 581, apelação do 593, embargos infringentes do 609, embargos de declaração do 619, revisão criminal do 621, habeas corpus do 647. Tá vendo? Nós vamos trabalhar carta testemunhada do 639. Estes recursos que estão previstos na legislação infraconstitucional, seja, na verdade, no CPP, seja nas leis especiais, como é o agravo em execução, que está previsto no artigo 197 da LEP, nós vamos trabalhar em sala de aula. Tá? Ah, beleza, Rigui, tá. E os recursos regimentais previstos nos regimentos internos dos tribunais. Eu tenho, na verdade, o recurso aqui, né? Na Constituição, nas leis, e tenho recurso nos regimentos. Ontem eu protocolei um agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Um recurso contra uma decisão que não recebeu um recurso especial. Como é que você sabe disso? Eu tive que estudar o regimento interno. Está lá no artigo 258 do regimento interno do STJ, certo? Que diz que cabe agravo regimental da situação assim assensada. Ou seja, né, tecnicamente, né, eu tenho que fazer essa avaliação, ler o regimento interno, e tentar, né, na verdade, encontrar uma saída, né, que me permita resolver a situação, na verdade, né? Então, automaticamente, né, eu estudei o regimento interno e fiz. Então, quanto à fonte dos recursos em si, são nessas 3 naturezas. Constitucional, legal e regimental. Agora existe a figura, certo? Quanto à iniciativa do recurso. E aí é aquilo que eu expliquei antes para vocês. Ou ele é voluntário ou ele é obrigatório. Eu vou parar no voluntário. Todo recurso tem natureza voluntária. A pessoa recorre se quiser. Ah, professor, mas eu fui condenado, eu não estou a fim de recorrer. Não recorra. Não está a fim de recorrer, não recorra. Você não é obrigado a exercer o direito, na verdade, ao recurso. Certo? Por quê? Porque todo recurso tem essa natureza voluntária. Certo? Ah, mas por que então tem o recurso chamado obrigatório, necessário, de ofício, anômalo, tudo a mesma coisa. Tá? Existe uma única hipótese prevista em lei. Existiam 2 situações, até trago as 2 aqui no slide, mas na verdade ela hoje é aplicada a uma só. Obrigado. É aplicada a uma só, tá? Em que a lei determina que, certo? O legislador determinou que, em certas hipóteses, o juiz teria que recorrer da sua própria decisão, certo? Da sua própria decisão. Ou seja,
né? Como assim, Rigueto? Vamos dar um exemplo prático, tá? Olha só, em determinadas hipóteses, o legislador estabelece que o juiz deve recorrer de sua própria decisão, sem a necessidade de ter havido impugnação por qualquer das partes. Se não for interposto a decisão, interposto o recurso à decisão, não transitará em julgado. Em julgado. Exemplo básico que eu vou dar a primeira linha aqui, porque a segunda linha ela já caiu por terra, mas a primeira linha, olha ali, tá? Sentença que concede habeas corpus. E a segunda, o que que era? Só para a gente passar. Sentença que absolve o réu em crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública. Essa daqui já não tem mais na prática. Tá? Hoje, na verdade, o recurso obrigatório ou necessário, ou de ofício, ou anômalo, é o da sentença que concede o HC. Delegado doido me prendeu. Pedi um HC para o juiz. O juiz concedeu o habeas corpus. Solte o Rigueto. Ele vai ter que, na verdade, fazer o quê? Dizer, concedo o habeas corpus ao Rigueto. Remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para o reexame necessário. Então, quando eu falo, na verdade, do recurso quanto à iniciativa necessária, obrigatória, ou de ofício ou anômalo, é justamente por qual razão? Porque a lei determina. Mas por que, Rigueto, que isso está acontecendo? Né? Por que está acontecendo uma situação dessa natureza? Né? O que a gente está entendendo aqui? Eles precisavam, numa certa oportunidade, né? Eles precisavam, numa certa oportunidade, conferir a atuação do juiz. E essa conferência da atuação do juiz está caindo por terra. Né? Por quê? Porque o juiz ele tem o poder decisório. Até por isso que o recurso tem essa nomenclatura de anômalo, porque o juiz passa a ter um poder anômalo. E que poder anômalo é esse? É o poder, na verdade, de recorrer. Poxa, mas é meio injusto, né? Por que é meio injusto? Existe um projeto no Congresso Nacional querendo alterar essa disposição, porque lá diz o seguinte: se o Ministério Público não estiver satisfeito com a decisão que o juiz deu, concedendo o habeas corpus, ele tem que recorrer ao Tribunal de Justiça. Não haveria a necessidade de se fazer né, um recurso necessário. Basicamente, certo? É dessa decisão que está cabendo o recurso e é dessa decisão que está acabando, na verdade, né, com a prática e com o posicionamento, inclusive, depois do Congresso. Tá? Então, nós falamos que os recursos, quanto à fonte, são constitucionais, legais e regimentais. Quanto à sua iniciativa, eles são voluntários ou necessários. E agora, a gente trata, na verdade, também quanto aos seus motivos. E aqui é bem simples, bem básico. Nós temos dois motivos básicos, certo? Para poder avaliar a situação, tá? Os recursos ordinários e os recursos extraordinários, tá? Recursos ordinários e extraordinários. Rigueto, o que é isso? Vamos voltar aqui, vamos falar só do recurso ordinário para não dar confusão. Recurso ordinário, tá? Recurso ordinário é aquele recurso que o assunto pode ser qualquer um. Qualquer assunto. Eu não entendi, Rigueto. Um recurso ordinário, que é o da apelação, do recurso inteirstrito, da carta testemunhável, dos embargos infringentes, dos embargos de declaração. Eu brinco com os alunos, mas assim, ó, se tu botar receita de bolo na jogada, tá? Vale. Tá? Como assim, Rigueto? Receita de bolo? Porque qualquer coisa que você recorrer é válido. Qualquer coisa que você se ficar inconformado é válido. Esses são os recursos de natureza ordinária. Todo advogado sabe fazer um recurso de motivo ordinário. Agora, sabe qual que é o maior problema na prática? São os recursos de motivação extraordinária. E o maior problema é que quando os advogados acham que um recurso de natureza extraordinária é a mesma coisa que um recurso de natureza ordinária.
Quando aquele advogado protocola um recurso especial ao STJ, um recurso extraordinário ao STF, e ele replica a apelação, ele tem chance de menos 10% de obter êxito. Ou seja, é aquele recurso já natimorto, tá? É o recurso natimorto. Mas por que um recurso natimorto? Cara, não tem nem lógica. Porque um recurso de natureza extraordinária, de motivação extraordinária, tem motivos específicos. Vou voltar a dizer para você, um recurso, por exemplo, especial, certo, que vai ao STJ, obrigatoriamente deve ter afrontado uma lei infraconstitucional. Para pensar comigo. Nada pode, certo? Nada pode ser, como é que eu vou te explicar? Alguma norma abaixo da Constituição, vamos colocar assim, alguma norma abaixo da Constituição, tá? Foi afrontada, foi negada a vigência, foi confrontada por um posicionamento. Eu entro com recurso especial ao STJ. Toda vez que eu tiver uma decisão, né, que afronte a Constituição ou princípios constitucionais, eu tenho um recurso extraordinário. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, que é uma dica que não tem nada a ver com prática, tá? Inclusive, a gente nem vai abordar, como eu te falei para vocês, essa situação aqui, nesse momento, né? Mas ela é uma questão prática. Por exemplo, os recursos, tá? De natureza extraordinária, né? O recurso especial e o recurso extraordinário, eles são recursos praticamente inominados. Como assim, Rigueto, inominados? Ou eles são recursos assim, ó, tá? Eles são recursos em que eu não vou discutir, certo? O caso do Rigueto, o caso da Gabriela, o caso né, da Isadora. Não, 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 não. Esses recursos, na verdade, especial e extraordinário, eu vou discutir uma afronta a uma norma abaixo da Constituição ou na Constituição e seus princípios pelo recorrente. Por que que eu estou falando isso? Por que que se fala também primeira e segunda instância, né, nessa situação? Porque o STJ e o STF, eles não analisam provas. Eles não reanalisam provas. Quer reviver a prova, Hilda? Quer discutir a prova, Guilherme? Você tem que fazer isso no recurso de apelação de Balneário Camboriú para Florianópolis, de Itapema para Florianópolis, de Itajaí para Florianópolis. Passou de Floripa, vou para o TJ, vou para o STJ, certo? Para o STJ ou para o STF, a matéria tem que ser estritamente legal. Tá vendo? Então, a diferença da motivação ordinária para a motivação extraordinária reside justamente nesses requisitos específicos que os extraordinários têm em comparação aos ordinários. Tá? Bom, falado então aqui, né, sobre essa parte né, das classificações dos recursos. Ah, Rigueto, caiu lá na prova, não era um recurso de apelação, perguntava para eu fazer a classificação. Ele é um recurso legal, ele é um recurso voluntário e ordinário. Fechou? Ah, caiu um recurso extraordinário. Ele é constitucional, voluntário e extraordinário. Ah, caiu um agravo regimental. Ele é regimental, ele é voluntário e ele é ordinário. Tá? Porque ele vai discutir matérias gerais, ele não vai tratar de matérias específicas em si. Tá? Essa é a ideia, então, baseada, né, na sua classificação dos recursos. Perfeito? Vamos ver quem está falando comigo. Professor, esse meu tema não, o material já está disponível no grupo do WhatsApp, tá? O material já está disponível no grupo do WhatsApp, junto com os vídeos, as videoaulas, Hilda. E esse que eu estou gravando agora, aqui pelo Zoom, né? Ele vai ser disponibilizado futuramente, na sequência ali que converter para o YouTube, um linkzinho para vocês poderem assistir, tá? Maiara, no júri são esses mesmos recursos. O que vai modificar no júri, Maiara, é
o inciso, né? A motivação, por exemplo, de uma decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Ó, legal, voluntário, ordinário. De uma sentença do júri, cabe apelação, legal, voluntário e ordinário. Você entendeu? Então, assim, ó, aí a única coisa que vai mudar é que enquanto uma sentença comum é do 5931, uma sentença do júri é do 5933, né? E aí tem letras A, B, C e D. Porque o júri tem a história da soberania dos vereditos, o júri, consequentemente, né, se houver uma decisão né, que seja contrária à prova dos autos ou contrária à vontade do jurado, o tribunal pode anular para valer a soberania do veredito. Então, o que difere de um de outro é mais o resultado disso, mas os recursos são os mesmos. Saiu a decisão do júri, recurso de apelação foi negado, eu posso, na verdade, buscar isso no STJ, no STF, através de recurso especial, recurso extraordinário, quando houver afrontas a normas infraconstitucionais ou constitucionais. Tá? Bom, feito isso, dito isso, nós vamos tratar agora um pouquinho sobre os pressupostos recursais. Pessoal, o que é um pressuposto recursal? Como é que funciona essa situação? Tá? Né? Qual é a lógica de um pressuposto recursal? Pressuposto é o requisito básico, né? Vamos ver. Beleza, falo sim, tá? Me lembra no finalzinho ali que eu falo novamente. O pressuposto, na verdade, nada mais é do que os requisitos de um recurso. Esses requisitos, eles são divididos em dois grupos. São chamados pressupostos objetivos e depois os pressupostos subjetivos. Então, para pensar comigo, tá? Para pensar comigo, faça uma análise comigo aqui. Aquilo que é um pressuposto objetivo é aquilo, na verdade, que é para mim e é para você. É o objetivo. Ah, legal, beleza. O que é, então, um pressuposto objetivo dentro do processo penal? Nós temos 3 pressupostos objetivos. Todo recurso no processo penal tem que ter previsão legal. Ou, chamei ali, cabimento. Como assim, Miguel? Como é que funciona isso? Tal? Diferente do processo civil, em que você entra, inclusive, com recursos inominados, aqui no processo penal você só pode entrar com recurso se tiver previsão legal. E vamos dar alguns exemplos? Vamos dar alguns exemplos. Apelação 593, Rese 581. Aliás, já falei, né? Vários exemplos, né? Embargos de declaração 619, embargos infringentes 609, parágrafo único, carta testemunhal 639, revisão criminal 621, habeas corpus 647. Todos eles têm previsão legal. Tá? Primeiro requisito tem que ser avaliado. Segundo requisito, o pressuposto objetivo. Observância das formalidades legais. Os recursos eles podem ser protocolados de acordo com, né, conforme a lei determina, de acordo com o que está disposto na lei. E o que está disposto na lei? Olha só, um recurso, na verdade, de apelação é feito interposição e razões. Um recurso de embargos infringentes e de nulidade é feito interposição e razões. Uma revisão criminal é feita em petição única. Um embargo de declaração é feito em petição única. Captaram? Como é que eu sei disso? Está no código. O código me diz como eu devo fazer. Além dele me dizer onde é que está previsto o recurso, ele me diz, na verdade, qual é a formalidade desse recurso. E para que o meu recurso seja conhecido, para que ele seja recebido e conhecido, ele precisa ter os pressupostos preenchidos. Previsão legal, observância das formalidades legais, terceiro pressuposto, tempestividade. Eu vou tirar aqui, se você quiser anotar aí no teu caderno, mas revisão criminal e habeas corpus são os únicos que, na verdade, não existe um prazo para você protocolar. Revisão criminal e
habeas corpus. O restante, tá? Todos eles têm prazo. Reze, 5 dias para interpor, 2 para razoar. Apelação, 5 dias para interpor, 8 para razoar. Embargos infringentes de nulidade, 10 dias para fazer a interposição e as razões. Embargo de declaração, 2 dias. Carta testemunhável, 48 horas. Revisão criminal, tem que ter o trânsito em julgado, mas não tem prazo final. HC, toda vez que surgir alguma insurgência, algum constrangimento, e eu não tenho outro recurso para me favorecer. Então, eu uso a figura do habeas corpus. Tá? Então, esses são pressupostos objetivos. Mas nós temos pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Os subjetivos estão aqui, ó. Legitimidade e interesse recursal. Legitimidade é um pressuposto subjetivo. Quem é legítimo para ingressar com esse recurso? É o acusado? É o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão? Sigla CAD? É o Ministério Público? É o assistente de acusação? Né? Depende do caso. E interesse do recorrente, se você quiser anotar aí também, que cai na prova, se chama sucumbência. Sucumbência. Diferente daquela sucumbência lá do processo civil, que a gente fala geralmente em valores, né? O cidadão foi condenado à sucumbência. Aqui, na verdade, a sucumbência ela está ligada ao interesse de recorrer. Não esqueçam que, muito embora o recurso seja voluntário, né? Para que você recorra, você tem que ter interesse. Ainda que voluntário, certo? Se eu não tiver interesse recursal, por exemplo, fui completamente absolvido. Provado que o Rigueto é inocente. Se está provado que eu sou inocente, eu não tenho mais interesse nenhum em recorrer, consequentemente, eu não teria preenchido um pressuposto subjetivo, certo? Um pressuposto subjetivo dos recursos em si. Tá? Então, basicamente, essa é a linha de raciocínio, tá? No que se refere ao pressuposto objetivo e subjetivo. Tá, Rigueiro, agora, peraí. Como é que isso vai cair na prova? Vou dar um caso, você vai ter que dizer para mim qual é o recurso cabível e quais são os pressupostos objetivos e subjetivos. Tá? Ou seja, quais são os pressupostos? Né? Essa é a linha de raciocínio. E aí, o que acontece? Quando, na verdade, a gente tem a figura dos pressupostos, a gente tem um negócio chamado juízo de admissibilidade, ou também chamado juízo de prelibação. Lembra que eu falei antes que eu protocolo um recurso no juiz a quo e depois eu protocolo um recurso endereçado ao juízo ad quem? Quando eu protocolo esse recurso, vamos dar um exemplo, o juiz de Balneário Camboriú, o Dr. Luiz Otávio, deu uma sentença. Eu interpus o recurso com ele. Quando eu interpuser o recurso com ele e arrazoar o recurso com ele, ele não vai se meter no mérito desse recurso. Ele nem pode se meter no mérito desse recurso. Ele já terminou, ele já fez a prestação jurisdicional dele, certo? O que ele pode fazer agora é remeter os autos para o Tribunal de Justiça, mas antes dele fazer isso, ele vai analisar o juízo de admissibilidade. E ele vai ver se os recursos o recurso preencheu os pressupostos objetivos e subjetivos. Houve previsão legal? Sim. Está conforme previsto em lei? Sim. Tempestivo? Sim. É parte legítima? Sim. Tem interesse recursal? Tem. Recebo o recurso de apelação, remeto os autos do Tribunal de Justiça. Chegou no Tribunal de Justiça? Chegou no STJ? Chegou no STF? Eles fazem uma nova peneirada disso. Um juízo de admissibilidade, que também é chamado de juízo de prelibação. O que o Tribunal de Justiça, o STJ e o STF fazem? Antes deles lerem o miolo do meu recurso, eles vão ver se, certo, o meu recurso é tempestivo, se meu recurso, na verdade, tem previsão legal, se meu recurso tem observância da lei, se o meu recurso tem legitimidade, tem interesse recorrente. Se eles disserem para mim que tem legitimidade e interesse recorrente, eles conhecem do meu recurso. Olha só que massa. Um juiz recebeu
O outro juiz conheceu. Receber é pegar daqui e mandar para lá. Conhecer é dizer, eu vou ler. Aí ele lê. Depois que ele lê, ele diz, julgo procedente, né? Ou sou, dou provimento ou não dou provimento ao recurso. Fechou? Então, aqui a gente fala, certo, das modalidades, dos pressupostos, obviamente, objetivos e subjetivos do recurso. Até aqui, tá tudo certo? Estão conseguindo entender? Estão me ouvindo bem? Eu sei que, na verdade, a Univale estava tratando, né, as aulas aí através daquele Meet, acho que era do Google Meet, né? Mas eu acabei, na verdade, fazer pelo Zoom, que eu consigo gravar, né? E depois disponibilizar para a turma também. Então, só se estiver tudo ok aí, me dá um alô pelo WhatsApp aí, para a gente poder... pelo WhatsApp não, pelo chat aqui, né? Só para a gente poder entender aí se está acompanhando certinho. Tá, beleza. Fazendo uma ponte aqui, né? Antes da gente abordar o tema, então, a gente vai falar da extinção, certo? Em relação ao júri de quinta-feira passada, nós tivemos aí 5 votos, aliás, 4 votos a 3, né? Pelo reconhecimento do dolo eventual. Infelizmente, né, é uma caixinha de surpresa o júri, né? A gente explica a situação para o jurado compreende da forma que bem entende. Nós selecionamos, né, por sorte, a gente deveria ter selecionado mais homens do que mulheres, deu 4 homens e 3 mulheres, porém, um dos homens resolveu votar com as mulheres. Então, isso ficou muito evidente no final, quando então, na verdade, 3 homens, né, vieram nos parabenizar e dizer que, infelizmente, o resultado teria sido diferente, né, mas que fechou. E aí, na hora do café final, lá no finalzinho do dia, eu fui conversar com o 4º homem, que não veio me cumprimentar, e troquei uma ideia com ele, e esse 4º homem reconheceu que teria votado no dolo eventual, e a justificativa, olha só como é que é, né, a íntima convicção do jurado, ele simplesmente disse que não via culpa consciente no Arival, mas sim dolo eventual, principalmente por conduzir um veículo que tinha tantos recursos tecnológicos para evitar o acidente. Controle de estabilidade. Ele falou, se ele tivesse, na verdade, né, se ele tivesse um carro simples, que não tivesse aqueles requisitos todos, olha só que critério mais tosco, né, mais doido, de você levantar assim, não, eu vou julgar dólar eventual porque eu acho que é isso. E ponto. Entende? É completamente doido essa situação. Bom, né? Não houve nulidade. A gente teve algumas discussões, a gente teve alguns arranca-rabos ali, mas nada, deixa eu colocar aqui, nada de nulidade, entendeu? Nenhuma nulidade, teve alguns dias, alguns três ali, mas não, né? Nada de que gerasse nulidade em si do caso, tá? Nenhuma situação maior assim, né? Tá? Mais o Jus Fernandes mesmo, tanto mais da parte dela ali em relação a mim. Tá? Então é isso. Falamos aí do júri conforme pedido e agora vamos recorrer, tá? Ele pegou 6 anos e 6 meses de reclusão no regime semiaberto, porém, na verdade, 6 meses prescreveram, que era o da embriaguez ao volante, então sobraram 6 anos. Desses 6 anos, ele precisa resgatar 1 ano no regime semiaberto, porém, em todo o período que ele já ficou preso e que usou tornozeleira, o juiz aplicou a detração penal de 9 meses e 20 dias, o que, na verdade, resulta para ele a falta de 2 meses e 10 dias para ele poder cumprir. Então, é esse o objetivo. Nós vamos recorrer para o tribunal para ver se a gente consegue reverter alguma situação, né, e que evite, obviamente, aí, o cumprimento dessa pena e assim por diante. Tá? Esse é o contexto. Vamos lá. Voltando à fita aqui, então. Agora nós vamos falar o seguinte. Rigueto, nós entramos com recurso. Isso. Agora eu quero saber como é que faz para extinguir um recurso. Nós temos 2 formas básicas de extinção do recurso. Primeiro é o recurso à extinção normal, né? A extinção normal de um recurso se dá com o julgamento dele feito lá no Tribunal de Justiça. Se há, na verdade, né,
se há, na verdade, né, o julgamento feito pelo Tribunal de Justiça, né, ou pelo STJ ou pelo STF, o meu recurso finaliza, certo? De maneira top. Fechou, na verdade, a figura do, do recurso em si. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, basicamente, é essa. Tá, Rigueto, mas existe a possibilidade de você ter uma extinção de um recurso de maneira anormal? Existe a possibilidade de maneira anormal. E aqui nós vamos colocar que são 3 possibilidades. Dessas 3 possibilidades de maneira anormal de extinção, uma delas caiu por terra, mas eu vou explicar para você entender o que é. A primeira se chama desistência, a segunda se chama deserção, que caiu por terra, e a terceira se chama falta de preparo, que eu vou explicar para vocês. Primeiro, a desistência. A desistência é uma forma normal de desistir do recurso, de extinguir um recurso. O Ministério Público, uma vez que ele interpõe um recurso, né, qualquer recurso, ele não pode mais voltar atrás. O MP pode não recorrer, mas se ele recorrer, ele não pode desistir. Tá? A defesa pode. A defesa pode dizer que quer recorrer e dizer que desistiu do recurso, por escrito. Tem que ser feito nos autos. Tá? Deserção e falta de preparo no processo civil eram a mesma coisa. Deserção e falta de preparo, certo? No processo civil eram a mesma coisa. Acontece que no processo penal é diferente. O que aconteceu aqui? Vamos explicar para vocês. No processo civil, se você não paga o preparo do recurso, se você não paga as custas do recurso, ele é chamado de recurso deserto. Acabou-se. No processo penal, ele era dividido em 2 partes. A falta de preparo é a falta do pagamento das custas. Mas, professor, no processo civil, no processo penal não tem custas. Na ação penal pública não tem. Na ação penal privada tem. Na queixa-crime tem que pagar custos. Então, automaticamente, a falta de preparo na queixa-crime, o não pagamento das despesas referentes ao recurso, gera, na verdade, a extinção do recurso por, né, falta de preparo de forma normal. E a deserção, que não existe mais, né? A deserção, na verdade, era, né, uma disposição que dizia o seguinte: João, você foi condenado, tá? Tens o direito a recorrer, correto? Perfeito. Olha, nego o teu direito de recorrer em liberdade. Ou seja, tens que ser preso para recorrer. Até 2008, se você desse o pinote, se você fugisse, o teu recurso não era conhecido diante da deserção, porque você não teria se recolhido da prisão conforme a ordem judicial, certo? Para recorrer. Então, eu simplesmente dizia assim, não conheço o recurso pela deserção. Só que em 2008 eles perceberam que isso estava errado, que eu não podia vincular o teu direito ao recurso ao teu direito de recorrer, certo? Ou seja, não podia haver, certo, essa mistura. Então, o que aconteceu no final da história? Tá? No final da história, aconteceu que o legislador, né, julgou inconstitucional essa disposição, tá, do 594, certo? Hoje, na verdade, se eu quiser ficar preso, eu fico preso. Se eu quiser ficar foragido, eu fico foragido. Se eu quiser, na verdade, né, o meu recurso vai ser sempre conhecido. Sempre. Desde que preencha os pressupostos objetivos e subjetivos. Tem previsão legal? Forma prescrita em lei? Tem festividade? Tem. Então, tá beleza. Legitimidade e interesse de agir? Tem. Fechou. Você entrou com recurso, você quer desistir? Defesa, faz por escrito. Você entrou com recurso na queixa-crime? Defesa, não esqueça de pagar as custas. Não, mas o réu está foragido. Não tem problema, conheço do recurso. Ei, para pensar comigo, né? O STF admitiu que réu foragido participe de audiência de interrogatório por videoconferência.
fiz uma audiência semana passada, assim, em que o Ministério Público até perguntou, né? Ah, mas os réus eram 3 réus, um meu e um casal de um outro advogado. E esse casal, certo, deu depoimento de uma determinada casa, de um determinado imóvel, né, por videoconferência, foragidos. Aí até o promotor falou, pô, palhaçada, né? Você utilizar desse mecanismo. Aí o advogado até falou assim, olha, doutor, desculpa, mas é uma possibilidade que nós temos, né? E não existe nenhum impeditivo. Inclusive, é admitido hoje pelo STF essa possibilidade. Ponto final, desmontou, não tinha o que ser feito. Certo? Então, aí nós temos essa linha de raciocínio voltada aqui para a extinção dos recursos. Então, não esquece, desistência, só a defesa pode, por escrito o MP não pode, desde que entrou o recurso, não pode mais voltar atrás. O MP e a defesa têm a faculdade de recorrer. Se eu não quiser, eu não recorro. Se o MP não quiser, não recorre. Eu estou falando de desistir. Desistir é algo que você deu início e não quer continuar. O MP não pode. Deserção não existe mais e falta de preparo, né, que a ausência do pagamento das custas pode anotar aí na queixa-crime. Certo? Dali para frente. Se tiver dúvida, dá um grito, né? Dali para frente. Temos os efeitos dos recursos, tá? Esses efeitos dos recursos aqui são importantes. Daqui a pouco eu vou parar de compartilhar essa tela. Quando eu for falar do próximo tema, eu vou precisar jogar um quadro branco aqui, fazer uma anotação com vocês, para vocês poderem acompanhar essa dinâmica também. Mas a ideia aqui agora é que os recursos no processo penal, eles possuem 4 efeitos: devolutivo, regressivo, suspensivo e extensivo. Vamos explicar cada um desses recursos para vocês. Eu vou pular a ordem aqui, tá? Mas para vocês poderem só entender a dinâmica, eu vou falar do primeiro, terceiro, do segundo e do quarto. Efeito devolutivo. Tá o primeiro aqui. Reabre a possibilidade de análise da questão combatida no recurso. Sabe qual é a confusão que o aluno faz? O nome devolutivo dá a impressão de que eu estou devolvendo o processo para o próprio juiz. Devolutivo refere-se a devolver a matéria para julgamento. Tá? A matéria para julgamento. Entendi. Todo recurso no processo penal tem efeito devolutivo. Eu devolvo a matéria, eu retomo o curso. Todo recurso tem efeito devolutivo. Vou passar para o terceiro. Regressivo. Regressivo. Faz com que o próprio juiz prolator da decisão tenha que apreciar a matéria. Regressivo é diferente de devolutivo. Uma apelação tem efeito devolutivo. Um recurso em sentido estrito tem efeito devolutivo e regressivo. Porque o recurso em sentido estrito, além de eu devolver a matéria para a reanálise, ele regride ao juiz primeiro para ver se ele não tem mudado de ideia. Se ele não mudar de ideia, então ele remete ao tribunal. Mas se ele mudar de ideia, ele pode alterar toda a dinâmica da situação. Fechou? Suspensivo. Olha o que eu coloquei no finalzinho do slide aqui. A regra é a não existência deste recurso. Não existência desse recurso. Franciele, Alana, Vitória, Raíssa, Roberto. Qual é a lógica aqui, Gabriel? Tá? Os processos, os recursos, têm como regra a inexistência desse efeito suspensivo. Pode haver efeito suspensivo? Pode haver. Por exemplo, um juiz que diz assim: conceda o direito ao réu de recorrer em liberdade. Aquele recurso que ele vai fazer acaba tendo efeito devolutivo e efeito suspensivo. Pode ser até o regressivo, dependendo do recurso, mas está tendo efeito suspensivo. Vou dar um exemplo prático, onde não tem um efeito suspensivo. Os advogados que buscam alguma coisa em favor do seu cliente na fase da execução penal, o cara está lá na Caianduba cumprindo pena, eu pedi uma progressão de regime, tá? O juiz não autorizou a progressão, e eu estou fazendo um agravo em execução. Agravo em execução, olha só, tem efeito devolutivo
o agravo em execução, tem efeito regressivo e não tem efeito suspensivo. Significa o quê? Você não vai sair da cadeia até que eu julgue o teu recurso de agravo em execução. Você vai permanecer preso até o final do julgamento. Fechou? Devolutivo, suspensivo e regressivo. E o último efeito que nós temos aqui é o efeito extensivo. O efeito extensivo é aquele efeito, certo? Que havendo dois ou mais réus com idêntica situação processual e fática, desde que não se fale em questões meramente pessoais. Por exemplo, eu sou primário, mas o Marcos é reincidente. O Guilherme é multireincidente. Qual é a diferença? E o juiz acabou concedendo um habeas corpus para mim porque eu era primário, mas não vai conceder para o Marcos, que é reincidente, nem para o Guilherme, que é multireincidente. Ah, entendi. Mas se o juiz, se o desembargador, por exemplo, o juiz, o ministro, concedeu uma decisão positiva para você, Rigueto, em razão de uma questão processual, e essa questão processual se aplica ao Marcos, se aplica ao Guilherme, se não envolver questões de ordem pessoal, ele se estende. Ele vai passar, na verdade, esses direitos para os demais. Ele vai estender. Vou dar um exemplo prático disso. Eu fiz um pedido de liberdade numa comarca do interior do Paraná para um cliente chamado Manuel. O Manuel estava preso junto com o Carlos. E a acusação que recaía sobre eles era uma investigação sobre receptação. Só que essa investigação não se concluiu em 10 dias, que é aquele prazo estipulado pelo CPP. Falei, excelência, a investigação não terminou ainda. Meu cliente deve ser solto. Não, doutor, eu indefiro. Acho que a investigação ela é complexa e ela exige mais tempo. Tá bom, então se ela exige mais tempo, né? Caiu, esse último caso caiu uma questão de show de bola ainda. Tá? Primeira situação. Segunda situação, eu fiz um habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Paraná. O habeas corpus do Tribunal de Justiça do Paraná, o tribunal entendeu que era razoável a prolongação do prazo em razão da complexidade da investigação. E eu fiz, então, um habeas corpus ao STJ. E o ministro Rogério Schietti, do STJ, concedeu a liminar e julgou procedente o mérito do habeas corpus, concedendo a ordem de habeas corpus, a liberdade para o cliente Manuel. E não falou mais nada. Me perguntaram ontem à noite assim, professor, o efeito extensivo, ele é automático? Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso do Manuel não foi automático. O que aconteceu com o advogado do Carlos? Peticionou para o Rogério Schietti, dizendo, Rogério, ministro Rogério, gostaria de aplicar os efeitos extensivos, o efeito extensivo ao Carlos. Ele avaliou as circunstâncias, viu que ele não estava concedendo ao Carlos pela primariedade, pelos bons predicados, primariedade, bons antecedentes. Não, ele estava concedendo a ordem de habeas corpus ao Carlos porque a autoridade policial extrapolou todos os prazos permitidos. Logo, a mesma circunstância se aplicava ao Manuel, né? Se aplicava ao Carlos. Logo, ele disse, dou efeito extensivo, solta o Carlos. Fechado? A lógica, na verdade, aqui é essa, é você ter, na verdade, os efeitos devolutivo, suspensivo, regressivo e extensivo. Como que nós vamos tratar disso? Vamos tratar disso quando a gente for tratar dos recursos em espécie. A cada recurso que nós formos trabalhar, eu vou dizer, galera, fica atento aqui, apelação tem efeito devolutivo, tá? Pode ter efeito suspensivo, não tem efeito regressivo, pode ter efeito extensivo. Recurso sentido estrito, tem efeito devolutivo, pode ter efeito suspensivo, tem efeito regressivo, pode ter efeito extensivo. Agravo em execução, tem efeito devolutivo, tem efeito regressivo, pode ter efeito extensivo e não tem efeito suspensivo. Aí eu vou mostrando para os senhores, conforme a gente vai abordando cada um dos recursos, os seus efeitos em si. Tá? Avanço. Para nós caminharmos aí para a nossa reta final dessa manhã aí, tá? Para quem chegou depois, eu vou fazer a chamada no final, certo? E para quem chegou depois também, eu falei sobre a semana que vem o júri. Na semana que vem definiremos a prova e nós vamos hoje, né, fazer um avançado aqui sem intervalo, abordando temáticas aqui ligadas à teoria geral dos recursos, certo? Essa aula vai ficar disponível depois no YouTube para vocês, tá? Somado aos vídeos 49, 50 e 51 que já estão com vocês, certo? E aí, na semana que vem a prova e na outra a gente começa a tratar dos temas
ligados aos recursos em espécie. Eu vou interromper um pouquinho essa tela aqui, vou interromper um pouquinho essa, e eu vou fazer um compartilhamento de uma outra tela com vocês aqui, tá? Só para que vocês possam acompanhar comigo uma outra dinâmica, tá? Deixa eu abrir um quadro aqui. Aqui. Tá todo mundo vendo o quadro branco? Só confere para mim aí. Beleza, obrigado, Jaqueline. Então tá. Todo mundo enxergando aí o quadro branco. A princípio nós temos 30 pessoas, 23 estão vendo, 24. Ó, alguns ainda não, mas tudo bem. Obrigado, Roberto. Então, olha só, tá? Nós vamos falar agora aqui, tá, de 2 temas curtinhos e depois a gente vai fazer uma abordagem sobre os artigos de lei que tem relação com ao tema, né? Teoria Geral dos Recursos. O que eu vou falar para vocês aqui? Eu vou falar sobre 2 temas chamados Reformatio Impejus e Reformatio in Melius. O que eu quero que vocês entendam? Tá, deixa eu pegar aqui. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que toda vez que você faz um recurso, tá, o teu resultado ele pode permanecer igual. Pode haver uma majoração negativa da pena, né, dos recursos em si, ou pode haver uma circunstância positiva, melhor, mais top para a figura, na verdade, obviamente, aí da pena em si. Tá? Tá, professor, e aí? E aí que é o seguinte, tá? Aqui é que mora o negócio. Toda vez que o Ministério Público recorrer de uma decisão, olha só, toda vez que o Ministério Público recorrer, a pena poderá permanecer igual, a pena poderá majorar ou até mesmo a pena poderá minorar. Porque o Ministério Público, além de órgão, né, titular da ação penal, ele é, na verdade, o fiscal da lei. Então, existe a possibilidade da pena, né, navegar por essas 3 possibilidades. No entanto, quando só a defesa recorre dessa decisão, a defesa tem uma vantagem, porque olha só, ou a pena fica igual, advogado, ou a pena fica igual, ou a pena diminui, tá? Ou a pena diminui. Olha só, nunca a pena piora. Em momento algum, em hipótese alguma, a pena piora. Aí é que tá. Isso aqui, ó, isso aqui, tá? Se chama reformatio in pejus. Isso aqui se chama reformatio in melius, tá? E aí é que tá a pegadinha, certo? Né? No nosso dia a dia aqui. Toda vez que o Ministério Público recorrer, pode sim reformar para pior. Imagine que só o MP recorra. Imagine que só o MP recorra. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma jogada diferente aqui. Tá? Imagine que só o Ministério Público recorra. Tá? Vamos ver se fecha aqui o esquema. Ó, só o MP recorreu. Se só o MP recorreu, pode tanto piorar quanto melhorar, independente da vontade dele. Porque o Ministério Público recorrendo, ele pode recorrer pedindo para aumentar. Chega no tribunal, o tribunal entende que deve melhorar, ele melhora. Porque o reformatio in melius sempre pode acontecer. O reformatio in pejus só pode acontecer
quando o MP recorrer. Olha o exemplo aqui. Se por um acaso só a defesa recorrer, inverti a tela agora, olha lá. Se por um acaso só a defesa recorrer, nunca pode prejudicar. Nunca pode. É proibição do reformatio impejus se só a defesa recorre. Possibilidade do reformatio in melius se só o promotor recorre. Agora, vamos colocar aqui? Deixa eu tirar isso aqui. E se os dois recorrem? Eu posso tanto ter um resultado que, né, prejudique, certo? Ou melhore o acusado, quanto, na verdade, um resultado que melhore o acusado. Eu não posso fazer... Então, assim, ó, onde é que eu quero chegar com isso? Com essa questão da reformatio impedius, reformatio in melius, tá? A ideia é assim, vou ler um texto para vocês, depois eu volto para o slide. Ó, havendo recurso apenas por parte da defesa, tá aqui a primeira parte aqui, o tribunal não pode proferir decisão que torne mais gravosa a sua situação, ainda que haja um erro evidente na sentença, eles não podem prejudicar. Havendo recurso apenas por parte da acusação, o tribunal pode proferir decisão mais benéfica em relação àquela constante na sentença. Exemplo: réu condenado a pena de 1 ano de reclusão. Ministério Público apela visando aumentar a pena. O tribunal resolve absolver por falta de prova. Show de bola. Reformatio impejus, reformatio in melius. Agora tem um detalhe. Existe um negócio chamado reformatio impejus indireto. E Gueto, o que é um reformatio impejus indireto? Reformatio impejus indireto é quando só a defesa recorre, olha aqui, é quando só a defesa recorre, tá? Só a defesa recorre de uma decisão do júri. Então presta atenção porque isso vai dar resultado. E o tribunal anula o júri. Vamos imaginar quem acompanhou o júri aí na semana passada, né? A Gabriela, né? Vamos passar aqui, a Franciele, o Cauê, a Vitória. Se eu estou recorrendo, recurso só da defesa, contra uma decisão do júri, o Júnior pegou no júri 6 anos de cadeia. Vamos imaginar que o tribunal acolha a minha tese e anule o júri. Se anular o júri, tecnicamente, ele vai a novo júri. Fechou? Ele vai a novo júri. Se ele for a novo júri, ele pode pegar, por exemplo, 7 anos de cadeia. Professor, mas prejudicou o réu. Em partes. É chamada de reformatio impejus indireta, porque não é assim, ó, prejudicou. Sabe por que não prejudicou o réu? Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Por que não prejudicou o réu? Quando o tribunal anulou a decisão, acompanha aqui no slide. Quando ele anulou a decisão, lembra aquela sentença de 6 anos? Ó, aquela sentença de 6 anos apagou. Por isso que é chamado de reformatio impejus, porque está piorando. Indireto. Indireto por quê? Porque foi um recurso da defesa e, consequentemente, ele teve um resultado pior. Vocês conseguiram compreender? Vou fechar o quadro branco, tá? Vou fechar o quadro branco aqui, quero saber se a galera conseguiu compreender a minha lógica aqui. Me contem, tá? Se deu para entender. Ó, certeza que eu posso te dar. O Giancarlo me pergunta, Rigueto do céu, me ajuda. O que foi, Giancarlo? Cara, eu fui condenado a 2 anos de reclusão, eu queria recorrer, mas eu tô com medo do Tribunal de Justiça aumentar minha pena. Giancarlo, fica tranquilo que tua pena não vai aumentar. Como é que eu posso garantir para o Giancarlo que a pena dele não vai aumentar? Eu posso garantir para o Giancarlo que a pena dele não vai aumentar porque o MP não recorreu. Giancarlo, Rigueto, pelo amor de Deus, estou preocupado, peguei uma pena de tanto, tenho medo que minha pena aumente. Giancarlo, você realmente precisa se preocupar.
Por quê? Porque o MP recorreu pedindo para aumentar a pena. Pá, que merda, tal. Micaela Rigueto, eu sou Micaela, eu fui a júri, peguei 5 anos de cadeia, vamos recorrer. Anule o júri. Não tem problema, vamos recorrer. Micaela, só não esquece. E se nós anularmos o júri, Micaela, você vai a novo julgamento. E indo a novo julgamento, você pode pegar uma pena maior. Naquele primeiro momento, que a Micaela levou lá 16 anos de cadeia, ela concorda. E ela vai a novo júri, anulamos o júri. E quando ela foi a novo júri, ela pegou 20 anos de cadeia. Ela vem com 10 pedras na mão. Pô, Rigueto, eu peguei 16, você me levou para o júri, para novo júri, agora eu peguei 20. Eu me prejudiquei. Você não se prejudicou. Como não? Eu peguei 20. Em comparação a quê que tu pegou 20? Aos 16 do primeiro júri. O primeiro júri foi anulado. Houve um reformatio impejus? Houve, porém ele foi indireto. Porque não há, na verdade, uma majoração pura e simples da pena com recurso exclusivamente da defesa. Tá? Volto para compartilhar o slide aqui, aí, que nós estávamos abordando. Então, olha só. Reformatio impejus. Né? Havendo recurso apenas por parte da defesa, o tribunal não pode proferir decisão que torne mais gravosa a sua situação, ainda que haja erro evidente na sentença. Por exemplo, a pena fixada abaixo do mínimo. Né? Se houve recurso só da defesa, né? O tribunal não pode dar decisão mais gravosa. Ele não pode aumentar a pena para o mínimo legal, que foi dado abaixo. Com exceção da anulação do julgamento do júri. Anulou o júri, qualquer decisão dada no novo júri é outra realidade. Reformatio in melius, para melhor. Havendo recurso apenas da defesa, certo? Aliás, apenas da acusação, o tribunal, na verdade, pode proferir decisão mais benéfica em relação àquela concedida na sentença. Né? Réu condenado a pena de 1 ano de reclusão, MP apela visando aumentar a pena, o tribunal pode absolver o acusado por entender que não existem provas suficientes. Então, basicamente, certo? O tema, né, da nossa aula, ele é esse, né? É a teoria geral dos recursos, tá? E a partir de agora, o que nós vamos, na verdade, fazer? Tá? Deixa eu colocar aqui. O MP pode recorrer para diminuir. O MP é fiscal da lei, né? O MP ele pode recorrer para aumentar a pena, pode recorrer para diminuir a pena. O MP não tem estresse, tá? Ele pode fazer isso sim. Tá? Até um exemplo prático para fechar. Boa observação na pergunta aqui, né? Vou fazer um exemplo prático para fechar esse tema e aí a gente vai abordar os artigos, tá? Próximo slide aqui é falar dos artigos em destaque. É do 574 ao 580, são 6 artigos e a gente praticamente vai aí fechando a nossa manhã, tá? A pergunta que eu faço para vocês vou colocar aqui. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, tá? O caso que eu conto para vocês é o seguinte, né? O nosso excelentíssimo senhor presidente da República, né, foi processado e condenado pela Justiça Federal de Curitiba. Eu nem lembro a pena que ele pegou, né? Na minha opinião, podia pegar prisão perpétua, mas não pegou, tá? Ele e o Ministério Público Federal recorreram ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Tá? Ele e o MPF recorreram ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Quando chegou no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, os desembargadores federais disseram assim: recebo o recurso da defesa, conheço, recebo o recurso da acusação e conheço. Nego provimento ao da defesa e dou provimento ao recurso da acusação. Aumento a pena do Lula. Pá! Houve o reformatio impejus num recurso ministerial no TRF4. Inconformados, os dois, STJ, MPF e advogado, recorreram ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ao chegar no STJ, tá? Ao chegar no STJ, o STJ disse: recebo e conheço ambos os recursos, nego provimento ao recurso da acusação, dou provimento ao recurso da defesa e diminuo a pena.
Reformatio in Melius. Aí, então, ambos recorreram ao STF. Ambos recorreram ao STF. Ao recorrerem para o STF, tá? Ao recorrerem para o STF, foi conhecido ambos os recursos e foi negado provimento a ambos os recursos. Negaram provimento a ambos os recursos. Foi quando, então, surgiu o embargos de declaração, e desses embargos de declaração, tá, que o ministro Fachin, certo, reconheceu inicialmente uma incompetência do juízo que ninguém havia reconhecido, levou para o plenário e com todos os ajustes políticos que a gente pode ver escancaradamente, reconheceram a incompetência do juiz de Curitiba, disseram que a competência era do juiz de Brasília, logo os atos deveriam ser ou retificados pelo juiz de Brasília, mas para não deixar isso acontecer, logo em seguida ele levantou a suspeição do Sérgio Moro, né? Algo também que não foi discutido, né, por ninguém até então, e o Edson Fachin levantou isso, levou para o plenário, e essa suspeição, que infelizmente eu reconheço que aconteceu, a cagada toda, né, na minha concepção, meu ponto de vista político partidário, do Rigueto aqui, né, é de que nós não estaríamos vivendo, né, essa calamidade atual, essa balbúrdia atual, essa bagunça política atual, se consequentemente esse homem permanecesse preso. Ele só permaneceria preso cumprindo a pena que ele merece cumprir, o que ele merecia cumprir, se o Sérgio Moro não tivesse feito cagada e conversado com o Dallagnol pelo Telegram, né? Quando o Intercept pegou aquela conversa, tornou o Sérgio Moro suspeito. Se o Sérgio Moro é suspeito, as provas são ilícitas, teoria do fruto da árvore envenenada contaminou tudo. O estranho, é claro, o Sérgio Moro não reconhece, os 3 desembargadores federais do TRF não reconhecem, os 5 ministros do STJ não reconhecem, e os ministros do STF também não reconheceram no primeiro momento. Só reconheceram através do embargo de declaração, que eu nunca vi acontecer. Eu já falei em outra oportunidade, se você tirasse a condição de ex-presidente, trocasse a cor da pele dele, e a condição financeira dele, eu acho que o embargo de declaração nem seria protocolado. Quem dirá conhecido e julgado procedente. Mas, só para a gente ter o exemplo então de reformato em pé, de reformato em Melius, né, ocorrida aí nesse cenário político brasileiro. Pois bem, para fechar, na verdade, a nossa manhã, eu trago para vocês os artigos em destaque, tá? Começando lá com o 574, e eu vou destacando cada um deles para vocês, para vocês poderem arriscar, anotar, fazer o que tem que fazer. Os recursos serão voluntários. Já vimos isso, voluntariedade. Excetuante os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz, recurso obrigatório. Inciso 1, da sentença que conceder habeas corpus. Inciso 2, da decisão que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstâncias que excluem o crime ou isente o réu, nos termos do artigo 411. Revogado? Esquece pode ser, esquece. 574, vamos abrir aqui, ó, lá no CPP, tá? 574, certo? Esse 574 aqui, completamente fora da casinha, tá? Por que, na verdade? Porque esse artigo foi alterado, tá? Esse artigo foi alterado em 2008, tá? Então não trata mais dessa hipótese, ou seja, só o inciso 1 trata do recurso de ofício, porque a regra é que os recursos sejam voluntários. 575, tá? Não serão prejudicados recursos por erro, falta ou omissão do funcionário, né, que não tiverem dado seguimento, né, ou não forem apresentados dentro do prazo legal. Isso aqui está falando, na verdade, dos protocolos que eram feitos antigamente de maneira física, né, e, por óbvio, está dizendo aqui que o que vale era a data do protocolo. Que se um funcionário do cartório demorasse para levar esse recurso até o juiz, para que o juiz encaminhasse para o tribunal, não haveria prejuízo. Então, o 575 é um manual de instrução para o escrivão do cartório, né? Dizendo que não vamos ser prejudicados se houver erro ou falta ou omissão de funcionário que não deu seguimento ou não apresentou o nosso recurso dentro do prazo para o juiz. 576 fala da desistência do MP. O MP não pode desistir do recurso que haja interposto. Só a defesa, não esquece. Olha só, 577 fala da legitimidade. Diz que o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante, que é a ação penal privada, pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Se o réu for menor, ele vai ter um procurador e o seu advogado pode interpor o recurso. Não se admitirá, entretanto,
recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação, certo? Ou modificação da situação, da decisão. Ou seja, como é que funciona isso? A parte é interessante. O 577 caput, o 577 caput está tratando da legitimidade e o 577 parágrafo único está tratando do interesse de agir. Tecnicamente, os pressupostos subjetivos estão no 577. Fechou? 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou seu representante legal. Parágrafo 1º. Já volto aqui a ler. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, na presença de duas testemunhas. A petição de interposição do recurso com o despacho do juiz será até o dia seguinte ao último do prazo, então o prazo acabou hoje, até amanhã, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Interposto por termo recurso, o escrivão, sob pena de suspensão de 10 a 30 dias, fará conclusos autos ao juiz até o dia seguinte ao último do prazo. Olha, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, mas principalmente o 2º e o 3º, manual de instrução para o escrivão. O que eu quero deixar claro para vocês aqui desse 578? O 578 é assim, tá? Interpôs o recurso, ele pode ser feito por termo ou por petição. O que é isso? Interpor por petição é quando eu, advogado, digo: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de Itaiópolis, São Paulo. João da Silva, já devidamente qualificado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através do seu advogado infamado, interpor recurso de apelação, confundo, eu estou interpondo por petição. O que é uma interposição por termo? É quando o oficial de justiça vai até o réu e diz assim: réu, eu tenho que intimar você de uma decisão. Está sendo condenado aqui a 20 anos de cadeia. Tem direito a recorrer. Meu Deus do céu, mas eu quero recorrer. Então escreve aqui. E ele escreve: recorro da sentença. Quando ele escreveu recorro da sentença, é como se já valesse pela interposição. Aí, tanto que o parágrafo primeiro diz que, não sabendo assinar o nome, né, não sabendo, ele vai fazer por testemunha. Entendeu? O cenário, na verdade, acaba sendo composto dessa forma. Então, assim, ó, simples e objetivo. A gente pode recorrer, certo? A gente pode, na verdade, fazer por petição, por termo, sem problema nenhum. E aí, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º falam apenas de prazos internos que os contratos, que o escrivão precisa cumprir, melhor dizendo, né? Junto ao cartório, para envio desse recurso para o Tribunal de Justiça. Tá? Penúltimo. Esse é legal. Esse anota, porque esse eu vou cobrar. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Do que eu estou falando no 579? Pode anotar lá. Princípio da fungibilidade. Princípio da fungibilidade. Rigueto do céu, o que é isso? O princípio da fungibilidade. Deixa eu ver. Se recorrer por termo, já inicia o prazo para as razões? Boa pergunta. Quando se recorre por termo, já se considera interposto o recurso. Aí o juiz tem que fazer um despacho dizendo: recebo o recurso, intime-se para as razões. Tá? Então, quer dizer, às vezes eu poderia ganhar mais tempo se eu fizesse com calma, no escritório, mas como tu já foi lá e disse recorro da sentença, o juiz pode dizer: opa, ele recorreu, ela recorreu, fulano recorreu, então recebo o recurso, intime-se para as razões. Tá? Mas não que vai abrir automático o prazo, ele tem que dar o despacho para dar continuidade no prazo. Tá? Então, olha só, esse prazo aqui, esse 579, fala do princípio da fungibilidade. Tá? E a fungibilidade em outras palavras, certo? É aceitar o recurso errado como se fosse o recurso certo. Para isso, tem que haver boa fé, não pode haver má fé, querer ganhar mais prazo, buscar prescrição e assim por diante. Segundo,
tem que haver uma certa dúvida sobre o cabimento do recurso. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu nos últimos anos e hoje já está mais solidificado. Se eu batesse na minha mulher, ela pediria uma medida protetiva de urgência. Então, o tribunal, o juiz, na verdade, daria uma medida protetiva e eu não poderia me aproximar da minha mulher. A medida protetiva de urgência, ela é uma medida interlocutória, ela é uma decisão interlocutória. Por que, professor, ela é uma decisão interlocutória? Porque ela não está discutindo se eu sou culpado ou inocente. Ser culpado ou inocente é mérito, né? Caberia apelação do 5931. Mas essa aqui é uma decisão interlocutória. Se é uma decisão interlocutória, caberia recurso em sentido estrito, porque cabe recurso em sentido estrito das decisões interlocutórias. O problema, acompanha o raciocínio comigo, é que o recurso em sentido estrito, ele tem um rol taxativo no 581. E se você ler todos os 25 incisos do artigo 581, você não acha lá escrito assim: caberá recurso em sentido estrito da decisão que determinar a medida protetiva de urgência. Na minha concepção, é simples. O artigo 593, inciso 2, diz assim: caberá apelação, 2, das decisões interlocutórias não abrangidas pelo recurso em sentido estrito. Então, estava claro para mim. Se é uma decisão interlocutória, mas não está no rol do 581, então eu vou para o 593.2, que diz que cabe apelação das decisões interlocutórias que não estejam abrangidas no 581. Só que na prática, tinha um juiz dizendo que não. Tinha um desembargadores dizendo que não. Dizendo, não. Eu entendo que é reze. Ah, mas o Rigueto fez apelação. Não, mas eu entendo que é reze. Bom, como eu não estou vendo má fé, né, eu não vou prejudicar o Rigueto pelo protocolo equivocado. Na minha concepção, protocolo equivocado. Então, eu vou reconhecer a impropriedade da apelação e vou mandar processar como se recurso em sentido estrito fosse. Recebo a apelação como recurso em sentido estrito. Processo. Compreenderam? Com o passar dos anos agora já ficou mais sólido. É apelação. Tá? É apelação. Já está sólido a situação de que é uma apelação do 593.2 das decisões que negam ou que concedem melhor a medida protetiva de urgência contra a mulher, né, a favor da mulher, cabe apelação do 593, inciso 2 do CPP. Conseguiram compreender o 579? Ele é o princípio da fungibilidade, tá? E esse princípio da fungibilidade pode ser usado, deve ser usado, desde que, certo, não haja má fé. Essa é a lógica principal, tá, desse artigo 579. Fechou? E para fechar nossa manhã, o 580. O 580 trata do princípio, aliás, do efeito extensivo dos recursos, que diz, né, que no caso de concursos de agentes, Código Penal, artigo 25, nem é o artigo 25, é o artigo 29, a redação é antiga aqui, né? A decisão do recurso interposto por um dos réus, ser fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Ser fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Ou seja, o efeito extensivo demonstra, tá, que se você tiver um problema judicial e esse problema judicial não for um problema, obviamente, de caráter pessoal, tá? Eu vou estender os efeitos desse recurso para outro. Automático ou não? Depende do caso, depende do juiz, depende do desembargador, depende do ministro. Tem casos que ele vai fazer a extensão, tem casos que ele não vai fazer a extensão. Certo? Então, aqui a gente tem o tema Teoria Geral dos Recursos, vídeos 49, 50 e 51. Esse vídeo de hoje eu vou converter para o YouTube, vou mandar para vocês o linkzinho para que vocês possam assistir, né, anotar, pegar as anotações ali, falar da fungibilidade, falar dos efeitos e assim por diante. Vou fazer uma conversa daqui a pouco com a escrivã, né, já me mandou um oi aqui no WhatsApp, eu vou conversar com a escrivã e dar algumas orientações aí sobre o júri da semana que vem. Daqui a pouco eu vou fazer chamada para quem não respondeu e vou disparar para vocês vídeos
dos recursos em espécie, com alguns materiais complementares em data show e assim por diante, para que vocês possam desfrutar nesse feriado maravilhoso, né, a matéria de processo penal 3, né, para que na semana que vem façamos o júri e a gente já depois dê uma engrenada na parte dos recursos ali, né, numa aula mais objetiva, onde a gente vai tratar recurso sentido estrito, agravo de execução, apelação, e vamos abordando cada uma delas para a gente definir tanto a prova na semana que vem, junto com o júri, a gente vai definir a questão da prova, quanto a questão da nossa M3, né? Porque nós estamos indo para a reta final, ó. Pensa comigo, estamos na metade de outubro já, certo? E vamos aí longe até dezembro. Ah, é coisa, né? Passa voando essa segunda parte, tá? Deixa eu parar a gravação para fazer a chamada só com o pessoal, só um pouquinho.